quero falar nesta noite com você sobre servindo ao Senhor até o fim. Servindo ao Senhor. Josué aqui, ele está no final da sua vida. Josué já estava próximo aos seus 110 anos. Ele está no final da sua vida, da sua história de liderança do povo ao lado de Moisés. Então ele reúne aqui os filhos de Israel como uma despedida. O capítulo 23 já começa a falar isso. Josué, ele vai despedir do povo. Mas para nós entendermos essa questão, nós vamos passear um pouquinho sobre a vida desse grande homem de Deus, Josué. Essa afirmação, que ela é muito conhecida, até as crianças na escola dominical, pelo menos no meu tempo, hoje parece que nem tanto. Parece que as crianças não frequentam mais tanto como deveriam. Essa é a verdade, né? Mas desde bem jovenzinho, tanto eu ouvi como eu também ensinei para as crianças isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma expressão fantástica. É uma expressão que ela tem uma conotação tremenda na vida do povo de Deus, na vida da igreja, na vida da nossa família. Para nós entender então esse contexto, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida desse grande homem de Deus chamado Josué, para entender o impacto desta afirmação. O que isso causa na sua vida? Quando você lê esse texto aqui e diz, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o impacto na sua vida? Qual é o impacto disso na sua família? Nós vamos compreender isso nessa noite. Vamos compreender essa expressão tremenda que Josué falou aqui neste momento tão crucial da sua vida. Como dissemos, Josué estava no final da sua vida. Ele estava já bem no finalzinho, com 110 anos. Mas desde jovens ele viu e ouviu muitas coisas. Josué, ele viveu quando jovem ao lado de um grande homem de Deus, Moisés. Podemos dizer que Josué, ele foi, em termos militares, o braço direito de Moisés. Era Josué que comandava o povo de Deus nas maior parte das batalhas no seu tempo. É Josué que treinava o povo, ensinava o povo, e arrancava sua espada e liderava o povo nas batalhas que aconteciam naquela época. Porque Deus tinha dado uma terra por herança aos filhos de Israel, porém Israel tinha que conquistar aquela terra. Então Deus usava Moisés, que usava Josué, que ele se colocava no altar do Senhor para fazer a obra de Deus. Quando você se coloca nas mãos de Deus, não importa a sua idade, não importa a sua cultura, não importa quem você é, quando você se coloca no altar do Senhor, Deus te reveste. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus muitas vezes ele não chama só capacitado. Aliás, ele não chama capacitados. Você olhar as escolhas de Jesus para os seus discípulos, não tinha nenhum capacitado, mas ele capacita aqueles que ele chama. Então Josué, ele se colocou no altar do Senhor para ser um instrumento do Senhor. Então Josué, ele aparece grande parte da história ali liderada por Moisés. Josué, ele viveu ao lado deste homem, ele viu e ouviu muitas coisas. Josué aparece pela primeira vez na Bíblia no capítulo 13 de Números. No capítulo 13 de Números, Josué aparece. Ele aparece aonde? Ele aparece entre os 12 espias que Deus mandou separar. A Bíblia diz que Deus mandou que Moisés preparasse 12 homens, um líder de cada tribo. Para quê? Para que eles fossem espiar a terra que eles iam herdar, onde eles tinham que atravessar e conquistar aquela terra. Então ele aparece ali entre os 12 homens, entre 12 espias. Quando Moisés manda esses homens, lá estava Josué no meio deles, que eles deveriam espiar aquela terra. Josué estava entre eles. No verso 8,
no verso 8 diz isso, e no verso 16 também. Ele aparece com o nome de Oséias, filho de Nun, que Moisés chamou Josué. Então você não vai ver entre os 12 espias o nome de Josué, mas você vai ver Oséias, filho de Nun. No começo de Josué, do livro, você vai ver Josué, filho de Nun. Então é o mesmo Oséias, filho de Nun. Então ele aparece pela primeira vez ali entre os espias. E é interessante que esta missão que eles tinham de espiar a terra, eles foram, espiaram a terra e viram realmente que a terra ela era boa, ela era boa. Mas se você olhar o texto, você vai ver que os espias voltaram apavorados de ver a grande adversidade que iria acontecer para que eles fossem conquistar aquela terra. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb é aqueles que vieram dando, não olhando para as dificuldades, mas confiando que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que eles podiam imaginar. Então, mesmo com o relatório negativo das pessoas, Josué e Caleb, jovem ainda, trouxeram um relatório confiante que o Senhor estava com ele. Números 14, versos 6 e 9. Josué, na liderança do povo, ele viu também o rio Jordão. No verso 3 aqui de Josué, no capítulo 3, nós vemos aqui que Josué ele viu o rio Jordão se abrir para o povo de Israel passar. Olha que coisa interessante. Se você olhar o texto lá, ele bem jovem, Moisés já tinha falecido, e agora Josué tinha aquela tarefa de conduzir o povo, e Deus chama Josué: vai Josué, porque eu vou ser com você, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não desista, não se aparte da minha palavra, não vai para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas anda nos meus caminhos. E a Bíblia diz que Josué então, ele viu o rio Jordão se abrir. Israel passou em seco, por causa da mão, por causa do poder de Deus. No capítulo 5, nós vemos também, Josué recebe uma visita de um anjo do Senhor, que se prostrou diante dele, em reverência, e teve ali uma experiência com Deus tremenda, quando o anjo apareceu diante dele. É interessante que ele teve a mesma experiência que Moisés teve lá na sarça ardente. Você lembra da sarça? Quando Moisés apareceu e Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Josué tem a mesma experiência quando o anjo aparece para ele: tira a sandália dos teus pés também, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Por quê? Por causa da presença do Senhor. Como é tremendo entender que Deus capacita, que Deus vai dando, vai permitindo a nossa experiência com Ele. No capítulo 6 também de Josué, nós vemos ali algo tremendo ali. Josué, ele foi um homem que se colocou nas mãos de Deus. No capítulo 6 de Números, o que aconteceu ali? Nós podemos ver as muralhas de Jericó se rompendo. Josué, ele viu muitas coisas. Ele pôde comer do maná que caiu do céu. Ele comeu o maná. Ele presenciou a nuvem que seguia Israel durante o dia e a coluna de fogo à noite. Ele viu muitas coisas. Ele teve grande experiência com Deus. Ele se fortalecia, porque a experiência que ele viveu naquela época, na presença de Deus, junto com Moisés, ele pôde sentir a mão de Deus, sustentando, abençoando, fortalecendo e dando as grandes conquistas. Então a experiência que Josué teve durante toda a sua vida, ela fizeram com que ele criasse um alicerce que não baseava em homens, mas baseava no Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa que é a questão. Queridos, a nossa experiência com Deus em nossa vida nos faz sempre seguir em frente. Quanta experiência você teve com o Senhor? Você teve a sua experiência com Deus, e você tem experiência com Deus. Essas experiências que nós temos com Deus, ela vai nos fortalecendo, ainda que Deus permite algumas situações na nossa vida. Então a nossa experiência nos faz crescer,
nos faz ir em frente para prosseguir para o alvo que é Cristo, apesar das nossas fraquezas, as nossas experiências com Deus, às vezes até algumas que não são tão boas, porque Deus permite algumas coisas para nos forjar nas dificuldades, para poder caminhar e seguir em frente. Então, nesse capítulo 24, Josué tinha passado por todas essas experiências. Então Josué, ele reúne o povo, e o povo todo se reúne naquele lugar. E desde o capítulo 24 todo, 23 também, Josué traz à memória dos filhos de Israel tudo que Deus fez, desde o chamado de Abraão até a chegada de Abraão no Egito, e toda a trajetória, o crescimento no Egito, a escravidão, a saída, o êxodo dali. E aí veio pelo deserto, o Mar Vermelho. Josué traz à memória, vocês lembram o que Deus fez com Abraão, como vocês chegaram no Egito, como Deus tirou vocês de lá, como Deus sustentou vocês em meio ao deserto. Vocês viram a nuvem, vocês comeram do maná, vocês viram muitas coisas. Vocês viram Deus expulsando os moradores desta terra para dar a vocês uma terra que Ele tinha prometido. Vocês viram muitas coisas. Mas a nossa incredulidade, ela é muito grande. É interessante que não basta a gente ver. Aliás, milagres. O maior milagre que tem na vida de uma pessoa é a salvação em Cristo. Não tem outra. Não tem outra. Milagres, eu creio que Jesus Cristo cura, eu creio que Ele liberta. Você crê, querido? Ele liberta, Ele crê, Ele transforma, Ele muda situações. Não há limite para o agir de Deus, não há limite para o poder de Deus. Mas o maior de todos os milagres continua sendo a salvação em Cristo Jesus. Continua sendo e vai ser pelo século do século. É a morte redentora de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição para a nossa justificação. Esse é o maior de todos os milagres. Porque muitas vezes o milagre a pessoa recebe, mas às vezes ele se afasta. Israel é conhecido na Bíblia como o povo de dura serviço. Via e ouvia muitas coisas, via muito livramento, mas muitas vezes eles voltavam a cair e se afastavam do Senhor. E aqui neste capítulo 24, aqui no finalzinho, então ele reúne o povo e traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito. É como se ele refrescasse a memória. Talvez se tivesse um telão como esse aqui, talvez eles iam passar, olha que a cena da vida de vocês, tudo que Deus fez com vocês, tudo que Deus operou na vida de vocês. Mas ele foi trazendo a memória, e o povo foi relembrando tudo quanto Deus tinha feito. Então ele está na memória do povo. É interessante que quando eu olho para esse texto de Josué aqui, a decisão de Josué de continuar servindo a Deus já estava tomada desde tempos atrás, desde a sua disposição em servir a Deus. A decisão de servir a Deus já estava tomada há muito tempo. Então aí ele desafia o povo a tomar uma posição também, uma posição de compromisso com Deus. A nossa decisão de servir a Deus tem que ser renovada todos os dias. É um compromisso contínuo com Deus. Essa é a verdade. Cada vez que a gente levanta de manhã, Pai, eu quero ter um compromisso contigo. Eu quero viver contigo. Eu quero ser instrumento teu. Eu quero ser boca tua. As minhas atitudes, eu quero apontar o caminho para as pessoas que não te conhecem. Tem que ser isto. Nós não podemos ter compromisso com Deus só dentro de quatro paredes. Aqui é tudo muito bom, tudo muito gostoso, está todo mundo bonito, todo mundo cheirosinho aqui, mas lá fora que a coisa pega. É no nosso trabalho, é no relacionamento com as pessoas. É lá que as coisas ficam difíceis. E o nosso compromisso com Deus não é só aqui, ela é em todo lugar que nós estivermos. Lá no nosso trabalho.
quando alguém vem até nós. Hoje de manhã, nós estávamos estudando sobre levar as cargas uns dos outros. Como que vem pessoas até nós sobrecarregadas. Vem pessoas até nós arrebentadas. E se tivermos compromisso com Deus, com certeza, nós vamos ter sempre uma palavra para oferecer para essas pessoas. Por isso que o nosso compromisso em servir a Deus tem que ser contínuo. Porque no nosso dia a dia, tentações e desafios vêm até nós. Por isso temos que reafirmar o nosso compromisso com Deus e a nossa dedicação a Ele em servi-lo de todo o nosso coração. É importante pensar sobre isso, querido. A nossa dedicação a Deus tem que ser todos os dias. A nossa decisão diante do mundo, porque afinal de contas nós somos observados, querido, em todo o tempo. E se eu tenho compromisso com Deus, com certeza eu vou me lembrar do meu compromisso com Ele, eu vou ser instrumento dEle em todo lugar que eu tiver. Então a nossa decisão diante do mundo que vivemos, ela tem que estar tomada, de ter compromisso com Deus. Você tem tomado uma decisão de ter compromisso com Deus todos os dias? Como que é a tua semana? Como que é teu dia? Como que é você lá na escola? Como é você no relacionamento do trabalho? Como é você lá com os vizinhos? Como é você andando na rua? Como é você em outra cidade, onde ninguém te conhece? Como que é a minha vida num lugar que ninguém me conhece? Eu continuo tendo compromisso com Deus? Essa é a posição que temos que ter no nosso dia a dia. É interessante que servir a Deus é algo pessoal. Ninguém impõe nada. Eu não tenho que impor nada para você servir ao Senhor. Você tem que servir a Deus. Simplesmente sirva ao Senhor. A decisão de servir a Deus, ela é uma decisão que você tem que tomar por si. Josué deixou o povo à vontade. Depois que Josué trouxe tudo à memória do povo, olha, agora pois, depois de tudo isso que ele falou, depois de trazer à memória do povo tudo que Deus tinha feito, olha, agora é o momento de vocês. Tema o Senhor. Tema o Senhor. Escolhe agora a quem vocês querem servir. Que interessante se você olhar a história. Ainda tinha naquela época, depois de tudo que Deus tinha feito, ainda tinha tenda de Israel que tinha ídolos. Tinha tenda de Israel que tinha altares. Tinha família ali que não desfazeram dos seus ídolos. É interessante isto. Lembra que ficou muitos povos junto com Israel. E a Bíblia diz que esses povos serviriam de laços para Israel cair. Por isso que Josué disse que ele tinha que ter um compromisso com Deus todo o tempo. Que tinha pessoas infiltradas. Na época tinha homens que casaram com mulheres que eram pagãs. Então tinha muita influência. Por isso que o compromisso tinha que ser tomado. Eles tinham que estar firmes com Deus. Então agora vocês escolhem. Tema ao Senhor e sirvam com integridade, com fidelidade. Depois ele diz aqui, ó, se não tivesse ídolos nas tendas, ele não diria isso, ó. Joguem fora os deuses que os vossos pais serviram da além do Eufrates, lá no Egito. Sirva ao Senhor. Ó, põe fim nesses ídolos. Vamos desfazer desses costumes errados de vocês, jogam fora isto. Mas, se vocês preferem servir aos deuses dos vossos pais, se vocês querem continuar servindo a outros deuses, se vocês querem continuar servindo esse Deus que vocês, aqui nessa terra, tem pessoas que adoram esse Deus, se vocês quiserem fazer isso, vocês que façam. Vocês são livres. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No mundo que nós vivemos, você vai encontrar pessoas assim, que querem tirar você do caminho. E você vai ouvir muitas pessoas dizer assim para você:
Parece que quando você não era da igreja, você não tinha tantos problemas. Você já ouviu isso? Tem pessoas que falam isso. Parece que você não passava por essas coisas. É Satanás falando. Satanás tentando tirar você do caminho. São laços que acontecem na nossa vida. Por isso que servir ao Senhor de todo o nosso coração, ter nosso compromisso com Ele, isso vai nos fortalecer dia a dia. Então o texto aqui, Josué, então, ele faz essa afirmação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não podemos ser influenciados, nem omisso diante do mundo, diante das pessoas, mas temos que ser influenciar as pessoas que estão ao nosso redor a servir ao Senhor. Uma outra decisão que eu vejo que Josué teve, a decisão que Josué teve, ela não foi uma decisão apenas por ele. Não foi uma decisão apenas por ele. Josué, ele tomou uma decisão que envolveu a sua família. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo Josué assumindo o seu papel de sacerdote do lar. Sacerdote do lar. Vocês podem escolher quem vocês quiserem servir, mas eu e a minha casa, eu e os meus filhos, eu e os meus netos vão servir ao Senhor. É muito importante nós pensarmos sobre isso, querido. Que possamos afirmar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito importante nós pensarmos isto. Então Josué não apenas ele fez uma escolha pessoal, mas também ele falou em nome de sua família, como sacerdote na sua casa. Isso mostra a importância de buscarmos a viver o projeto de Deus para a nossa família. Buscar viver o projeto de Deus para a nossa família. Josué, depois de uma vida dedicada a Deus, de muita experiência com Deus, apesar de tantas coisas, experiências amargas também que ele teve. Josué teve experiências amargas também. Lembra aquela cidadezinha ali de Ai? Logo depois das muralhas de Jericó caíram, eles foram derrotados por uma nação, por uma cidade pequena, que ali foi um tiro, foi uma experiência amarga que Josué teve na sua vida. Foi muito difícil, porque ele viu Israel sendo derrotado. Por quê? Por causa do pecado de Acã. Então são experiências que ele teve com Deus. Mesmo com tudo isto, ele colocou a sua vida no altar do Senhor e decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que seja esta a nossa decisão hoje. Então Josué não fez apenas uma escolha pessoal, mas também ele falou em nome da sua família como um sacerdote. Isso mostra a nossa importância de buscar o projeto de Deus. Você tem buscado o projeto de Deus para a sua casa, para a sua família? Quando os líderes da família tomam uma posição de compromisso com Deus, de servir a Deus, de priorizar as coisas de Deus, isso vai inspirar, vai fortalecer toda a família. Aí é a nossa responsabilidade, nós pais, nós avós, de termos um compromisso com Deus. A nossa dedicação a Deus, o nosso compromisso com Deus vai influenciar os nossos familiares, os nossos filhos. Querido, esse negócio de faz o que eu mando e não faz o que eu faço, não funciona. Josué, ele sabia disso, então ele coloca esse desafio para todo o povo. Ele coloca isso diante de todo o povo. Vocês não querem servir a Deus, vocês que sabem, vocês podem escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você tome essa decisão nesta noite. Nós temos um legado para deixar para os nossos filhos, temos um legado para deixar para aqueles que nos cercam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando os líderes da família tomam uma posição de compromisso com Deus, de servir a Deus e priorizar as coisas de Deus, isso vai inspirar e vai fortalecer aqueles que estão ao nosso redor. Josué
assim como muitos servos de Deus. Eles não eram perfeitos. Não eram perfeitos, como Moisés não era, como Elias não era, ninguém era. E nós também não somos perfeitos. Nós estamos longe da perfeição. Perfeitos seremos só na glória, como Ele é, nós seremos. Mas aqui nessa terra, nós vamos viver, vamos ter desafios, vamos ser sujeitos a tantas coisas. Então Josué, ele era um homem assim, ele era imperfeito como todos nós somos. Mas eles dedicaram suas vidas, dedicou sua vida a Deus. E Deus honrou a vida de Josué. Deus honrou, e Deus vai honrar você, querido. Deus vai honrar você. Você pode ter certeza de você colocar sua vida no altar do Senhor. Josué sabia que os seus dias estavam terminando. Ele sabia disso. Se você olhar o verso 14 do capítulo 23, ele vai dizer aqui que o tempo da vida física de Josué já tinha passado. Ele tinha esta consciência. É interessante isso aqui. Ele vai dizer que ele estava terminando, chegando no final da sua vida. Está chegando no final da sua vida. Então ele deveria passar aquele legado para aquelas pessoas. Olha o que diz o verso 14 do capítulo 23. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. Isso aqui é uma consciência que os dias deles estavam chegando ao fim. Hoje eu sigo o caminho de todos os mortais. O tempo dele estava passando. Assim como o teu tempo está passando, como o meu tempo está passando. A gente tem mais, a vida na frente é pouca agora. Nossos dias passam rapidinho. Para mim que já tenho 60, né? Graças a Deus, bem vivido, para a glória de Deus. Então não falta muito tempo. Não faltam. Quando você olha para frente, a gente vê o quê? Vê que o tempo passou e resta pouco tempo para nós. Não se iluda, resta pouco tempo. Então nosso compromisso tem que ser tomado. Hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pense nisso nesta noite. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe. Essa é a grande verdade. Então, enquanto estamos aqui, vamos tomar a nossa consciência com Deus, de buscar o Senhor, de dedicar a nossa vida ao Senhor. Os nossos dias estão passando realmente, e você se fortalecendo no Senhor. Vamos fazer como Josué fez, né? Escolha agora quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha servir ao Senhor nesta noite. Nós temos um legado para passar para os nossos filhos, para os nossos netos, um legado de servir a Deus. Então que você esteja dedicando a sua vida ao Senhor. Coloca a tua vida no altar do Senhor nesta noite. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar falando com Deus. Você esteja colocando a sua vida no altar do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Vou colocar o nosso coração perante o Senhor. Você pode se colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você esteja colocando a sua vida. Josué assumiu um compromisso com a sua família diante de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você esteja fazendo isso. O Senhor Jesus é tudo que nós precisamos. O Senhor Jesus é tudo que você precisa. É tudo que a sua família precisa. Oh Deus amado, nos ajuda nesta noite, Senhor. Nós queremos te servir de todo o nosso coração. Nós queremos buscar a tua presença nesta noite. Começa a colocar a tua vida, querido. Coloca a sua família no altar do Senhor. Peça para Deus trabalhar na sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Vai colocando eles no altar do Senhor. E tenha um compromisso de servir ao Senhor com toda a sua casa, com toda a sua força, Senhor. É isso que nós queremos nesta noite, Senhor Jesus. Vai agindo, Pai, em nossos corações, Senhor Jesus. Aleluia. Nada mais.
Senhor Jesus. Só quero a ti. Vai agindo na tua igreja, Senhor. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Nada mais, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não, Senhor. Não vale a pena existir. Escuta meu clamor, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Só quero a ti e nada mais. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais. Oh, Deus amado. Glória a Nada Jesus. mais, nada além de ti. Deus amado, em nome de Jesus, nos colocamos no teu altar nesta noite, Senhor. Queremos ter um compromisso contínuo de servir ao Senhor com toda a nossa casa. Não deixa a gente, ó Deus, como líderes da nossa família. Deus amado, esteja abrindo nossos olhos para as tuas coisas. Fortalece as famílias da tua igreja, Pai, que possamos deixar um legado de adoração, de serviço ao Senhor com todo o nosso coração. Pai amado, abençoa cada um que entrou neste lugar, que possamos te servir, Pai, de todo o nosso coração, que possamos dizer como Josué e agir desta maneira: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja assim, meu Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.